Aqui comigo, nosso colunista Hermes de Luna. Boa noite, Hermes. Boa noite, linda. Antes de mais nada, parabéns aí. Obrigada. Muito obrigada, Hermes. Bom, visita ilustre hoje a Paraíba, né? Do ministro, também da primeira-dama. Com certeza. Vamos dizer que é uma pré-agenda para a visita do presidente Jair Bolsonaro. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, tem insistido nessa presença de Jair Bolsonaro para que ele participe da solenidade da inauguração do complexo Aloysio Campos, que é um super complexo habitacional. Essas obras começaram no governo Lula, passaram pelo governo Dilma e agora está sendo concluída no governo Bolsonaro. É importante a visita, inclusive, da primeira-dama, porque ela conheceu de perto projetos que tratam de crianças com microcefalia, que Campina Grande se tornou uma referência no tratamento dessas doenças. Ela tem um acompanhamento muito firme nessas situações, né, de crianças, de adolescentes. Então, foi, vamos dizer assim, uma preparação para a visita de Jair Bolsonaro. Ainda não há data definida na agenda presidencial para que Jair Bolsonaro visite aqui a Paraíba. Aproveitando, queria que você comentasse sobre essa decisão inédita do Judiciário Paraibano numa ação movida pela Prefeitura de Campina Grande. É verdade. Alguns donos de prédios históricos e abandonados entraram na justiça para impedir que a Prefeitura de Campina Grande determinasse que agentes de combate à endemia fossem até essas casas, essas residências, esses imóveis, né, para combater o mosquito Aedes aegypti, porque é o principal transmissor de doenças como a chikungunya, a zika, e que são causadoras, inclusive, desse processo de microcefalia em crianças. O Tribunal de Justiça confirmou uma liminar que a Prefeitura detinha, ou seja, determinou que os agentes de endemia, deu esse poder aos agentes de endemia de Campina Grande de invadir a casa, entre aspas, se for o caso necessário, se o dono se recusar a abri-la, se o dono recusar a dar passagem para esses agentes nesses imóveis para combater o mosquito. Então, agora eles têm autorização judicial expressa do Tribunal de Justiça. É uma decisão inédita do país, porque foi a primeira prefeitura que conseguiu isso, e é importante também um passo para aumentar ainda mais a guerra contra o mosquito. Com certeza, até porque muitas pessoas tinham medo, enfim, não conseguiam enxergar, né, a importância dessa visitação. Você já imaginou, Linda, o cara tem um imóvel lá, abandonado, e não permite que um agente público faça uma visita ao seu imóvel e reviste e evite, porque essa doença se transmite muito rapidamente com os vizinhos, né, com toda a população. Total. Então, na verdade, há uma prática de um crime aí. Com certeza. Vamos agora para o Congresso Nacional. Queria que você dissesse para a gente qual é o peso do deputado Aguinaldo Ribeiro nessa articulação política para que o projeto da reforma da Previdência ande lá no Congresso. Linda, o peso é muito grande. Aguinaldo Ribeiro não é o líder do governo, mas é o líder da maioria no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, ele tem aí a liderança de 308, mais de 300 votos. Se você levar em conta que as emendas constitucionais precisam de um quórum qualificado de 308 dos 513 votos disponíveis na Câmara dos Deputados, então esse peso é muito grande. Aguinaldo Ribeiro tem em suas mãos esse processo de articulação do bloco da maioria. São 27 partidos que recentemente se reuniram e decidiram 3 pontos a respeito desse projeto de reforma previdenciária. O primeiro ponto, de que não há como desconstitucionalizar os dispositivos que tratam da Previdência, traduzindo em bom português, tirar da Constituição esses dispositivos e torná-los em lei complementar. Eles vão continuar, sim, na Constituição. O segundo ponto é a manutenção dos valores do BPC, que é o benefício de prestação continuada. E o terceiro ponto, que esse também é imexível, é a contribuição dos trabalhadores rurais. Também não há como mexer nessa aposentadoria dos trabalhadores rurais, segundo o entendimento desses 27 líderes coordenados pelo deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro. Jair Bolsonaro está voltando de Israel, já disse que vai receber deputados federais e senadores para tratar dessa reforma da Previdência. Aguinaldo Ribeiro certamente será um dos ouvidos
dessa primeira leva de deputados. Muito bem, a gente continua acompanhando, inclusive na quinta-feira a gente vai falar sobre reforma da Previdência aqui no Jornal da Correio. Saindo do Congresso, vindo aqui para a Assembleia, ou melhor, para a Secretaria de Esporte e Lazer, porque o deputado Hervásio Bezerra sai da Assembleia e assume a Secretaria? E aí? Verdade. É uma articulação clara do governador João Azevedo de levar Hervásio Bezerra para uma secretaria e abrir espaço para Lindolfo Pires, que é o segundo suplente. Essa articulação, de certo ponto, trava porque o primeiro suplente é Jutaí Menezes, que é do PRB, e já chegou dizendo que vai continuar na base de oposição ao governo João Azevedo. João Azevedo estava tentando, juntamente com seus líderes no Legislativo, especialmente o deputado Ricardo Barbosa, do PSB, convencer Jutaí Menezes a assumir essa porção governista lá na Assembleia Legislativa. Mas Jutaí descartou essa possibilidade. Agora, os deputados estão tentando articular, juntamente com o prefeito Luciano Cartacho, a convocação de Jutaí Menezes para uma secretaria municipal, e isso faria com que o deputado Lindolfo Pires assumisse. Aí entra, Linda, a gente já falou disso aqui, a estratégia do G9. O G9 está também articulando nos bastidores para que um terceiro suplente assuma na Assembleia Legislativa. O nome seria do deputado Trócoli Júnior. É muita articulação, a gente está só no começo, mas definido mesmo já está Hervásio Bezerra na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Muito bem. Para a gente finalizar a nossa conversa hoje, Hermes, queria que você falasse aí sobre o decreto do governador João Azevedo com relação a organizações sociais aqui na Paraíba. O governador João Azevedo se reuniu com os ministérios públicos, os 4 ramos do Ministério, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Contas e Ministério Público do Estado, e assinou um termo de ajustamento de conduta. Isso foi no dia 16 de março. Ele teria 60 dias para estabelecer uma regulamentação de qualificação e contratação das organizações sociais e o compromisso de não renovar os atuais contratos, mesmo que estivesse nos dispositivos dos contratos já assinados, que esse prazo seria estendido. O governador se antecipou, né, já hoje publicou, aí tem pelo menos uns 15, 16 dias antes, já antecipou e já publicou esse decreto que regulamenta, essa lei que já regulamenta o convite, a colocação das organizações sociais para não só gerir os hospitais públicos, como também órgãos de educação. Uma importante medida do governador, até porque ele era cobrado pela bancada de oposição na Assembleia Legislativa. Isso também dá, de certa forma, mais transparência e mais segurança ao processo de contratação. A gente, inclusive, tem a sonora dele falando justamente sobre o decreto. Vamos ouvir. O decreto, na verdade, regulamenta a Lei 9454, que estabelece e detalha no decreto como será a relação, como deve ser implementado as ações e como deve funcionar essa relação. É um decreto que regulamenta a lei, que precisava ser publicado, que não tinha sido, e nós agora estabelecemos as diretrizes bastante detalhadas dessa relação que vai nortear a nossa relação de enquanto primeiro setor com o terceiro setor. Muito bem, tá? Então a fala do governador. É importante, né? O que ele disse. A lei já existia, faltava regulamentar. Sim. Obrigada pela sua participação, viu? E nada, Linda, renovando os parabéns aí. Muito obrigada, Hermes. Até quinta, viu? Até quinta. Boa noite para você.